Então, o Fonte Viva hoje nosso é o 99, persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, né, carta para Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, né, capítulo 12, versículo 12. Então ele fala assim: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga. A dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precipentes no centro de nossas mais caras esperanças, se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados. É possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, o que será, né, que essa mensagem que trouxe para nós, né? Então, no meu entendimento é assim, nós estamos num momento bem, né, complicado, né, de nossas vidas. Estamos passando aí pela pandemia, e então o que ele fala, né, que realmente na nossa jornada espiritual sempre vai ter, né, um momento em que vai ser mais difícil para todos nós, né, aquele momento em que vai ser exigido muito de nós. Então nós não podemos deixar que isso faça com que a gente perca, né, a nossa esperança, que a gente perca a nossa missão, que é de estarmos, além de nos iluminando, ajudando as pessoas também que estão próximas de nós. Então, ele fala que não podemos, né, em nenhum momento, deixar de caminhar mediante as dificuldades. As dificuldades vão vir a todo momento, principalmente quanto mais nós sabemos, né, quanto mais conhecemos, mais dificuldades vão surgir para nós. Então, o que é exigido de nós? Que a gente não desista, independente de qualquer dificuldade, né, que nós estejamos passando, vamos seguir sempre em frente, né, galgando, né, mesmo estando, né, machucado, com dificuldades, mas vamos seguir em frente,
porque o caminho ele não é fácil mesmo, não. Mas quando chegarmos e atingirmos nossa luz, né, no plano espiritual, a gente vai verificar que isso valeu a pena, né? Tá bom? Agora eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Luzia, se de repente quer completar, alguém quer falar alguma coisa. É isso mesmo, acho que você abordou bem. Porque a dificuldade a gente sempre vai ter, né? Assim, Quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai mais somos testados, não é? Na nossa fé em tudo. Então vamos lá, né? Obrigada aí para a presença de todos. Deixa eu fechar o meu microfone. a gente vai começar, então, por uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que se pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, a gente tem que pedir que as coisas vão chegar, né? E a gente tem que saber como receber, porque às vezes o que a gente recebe é uma dificuldade, mas aquela dificuldade vai nos ajudar a evoluir, complementando até o que a Priscila falou da mensagem, né? O aprendizado, né? A dificuldade é aquele aprendizado que você precisa ter naquele momento, né? Exatamente, é o necessário, né? E como a gente considera o planeta Terra como uma escola, então a gente está aqui sempre para aprender. Então vamos lá. O tema no Livro dos Espíritos é o capítulo 4, que é o princípio vital, e o livro segundo, o primeiro capítulo, o mundo espírita ou dos espíritos. Então, começa pelos seres orgânicos e inorgânicos. Então, ele fala que os seres inorgânicos são todos os corpos que não possuem vitalidade, formados apenas pela agregação de matéria. Exemplo, água, minerais, o ar. E os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Bom, até aí tudo bem. Compreendem os homens, os animais e as plantas, nesses seres orgânicos, cuja escala ascendente inicia-se no micro-organismos, vírus, bactérias e germes. E aí a gente vai rever um pouquinho só, para ficar assim, na memória presente, o que a Priscila já falou lá atrás, só para a gente poder ligar com o princípio vital, precisa dar uma revivida na nossa mente. Então, o fluido cósmico universal, o que ele é? É a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constitui a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, ela é uma matéria elementar primitiva. E o princípio vital é uma propriedade da matéria. Que matéria? Do fluido cósmico universal. Um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Esse é o princípio vital. O princípio vital é a causa primária, é o elemento predominante na constituição de um corpo orgânico. Então, o princípio vital é o que dá vida ao corpo orgânico. É a base, é o germe. Ele é o fluido vital, princípio vital e fluido vital é a mesma coisa. É o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado. São outros nomes que surgem, ao qual também se dão os nomes de
fluido magnético e fluido nervoso. Então, em algumas literaturas aparecem esses termos e a gente vai estar sabendo que é sempre falando sobre o fluido vital ou o princípio vital. Como é obtida a vitalidade nos seres vivos? A vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza. O qual seria ele? O fluido ou princípio vital que vem do fluido cósmico universal. Há na matéria orgânica um princípio especial e inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Então, não existe uma explicação muito aprofundada sobre o princípio vital. Ativo no ser vivo, esse princípio se acha no ser morto, extinto. Então, ele está extinto no ser morto. Então, ser morto tem fluido vital? Não. Está no livro A Gênese, no capítulo 10, no item 16. Continuando. Disse, então, fluido vital ou princípio vital, disse da forma como esse princípio acima se expande ou corre à maneira de uma substância líquida, gasosa ou gás fluente, suave, brando, corrente, espontâneo. Então, isso é a explicação que a gente tem da doutrina sobre o fluido vital. Define-se na doutrina espírita que o princípio vital ou fluido vital é o princípio da vida material e orgânica, seja qual for sua fonte. É comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital, como aprendemos dos espíritos, coordenados do trabalho do professor Rivail, Allan Kardec, ele dá vida à matéria, sem ele só há matéria inerte. Sem fluido vital, a matéria permanece inanimada ou inativa. Porque como a gente tem o germe já, e às vezes ele está inativo, é que nem uma semente. Ela precisa ter o momento certo para eclodir. Então, se o fluido não está no momento certo, ele não vai gerar vida, né? Todos nós recebemos uma cota desse fluido, impregnando os órgãos do corpo físico, de modo a mantê-lo em funcionamento ao longo da vida. Contudo, devemos providenciar a absorção de novos fluidos, pois há um desgaste natural destes para manter o funcionamento da máquina corporal. Então, vamos imaginar que esse fluido vital, ou princípio vital, é uma bateria de carro. Vamos fazer uma comparação assim. A bateria ela não vai descarregando e ela não vai finalizando. Às vezes, a gente tem que pegar e não adianta mais dar uma carga na bateria, porque ela morreu mesmo, ou seja, ela chegou no fim da capacidade dela. Então, o princípio vital, o fluido vital, a gente recebe com uma data. Só que ele vai variar de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o que nós fazemos na nossa vida, enquanto encarnados, de como a gente vai usando o nosso corpo físico com sabedoria ou não, e aí esse princípio vital, ele permanece até o final daquele planejamento que eu fiz no plano espiritual, ou se eu uso o meu corpo de maneira, se eu bebo, se eu fumo, se eu tenho uma vida desregrada, se eu me coloco sempre em risco, ou seja, esse fluido ele vai dando uma acelerada no desgaste. E se eu não consigo repor, que a gente vai ver como é que a gente consegue dar uma carregada na nossa bateria, né? Então, ele vai se extinguindo, né? Ele vai terminando. Então, vamos lá. Tem alguma pergunta a mais ou pode ir seguindo até a interrogação? Tem uma pergunta do Marcelo. O Marcelo está perguntando se, então, os seres inorgânicos não são formados pelo princípio vital? Então, é que nem eu falei depois, eu não sei se foi de antes ou depois, né? O princípio vital, ele tem todos os seres.
Me corrija aí, Priscila, se eu estiver errada. Sim. Não, na verdade, assim, quando a gente fala o princípio vital, é como se fosse aquela energia que tem os seres, né? Como é que a gente poderia separar para você entender, né? Quando você tem, como ela falou do motor, né? A energia existe um motor pronto lá para funcionar, né? O motor ele só vai funcionar se você plugar ele na tomada e aquela corrente elétrica passar. E é a mesma coisa, né? O corpo físico nosso, nós temos lá o corpo espiritual, né? O corpo físico, mas o princípio vital é como se você estivesse plugando ele na tomada. Então, ele é recarregável pelo fluido cósmico universal. Então, a partir do momento, é a vida, né? A vida que tem. Não sei se a gente conseguiu responder para você. Além do perispírito e do corpo físico, tem o princípio vital, tá? Que é como se fosse essa que vem da natureza, a energia que você precisa lá, né? A bateria para você viver aquele tempo necessário. Você pode... Oi, fala. Mas, por exemplo, os átomos que a gente compreende, né, hoje em dia, eles são formados por fluido cósmico universal? Quer dizer, os átomos, todas as agregações, os cristais, a matéria, é fluido cósmico universal? É extraída também do fluido cósmico universal. São duas coisas distintas. Então, o fluido cósmico universal, ele cria tudo. Sim. O vital é uma coisa diferente. Ele é como se fosse essa energia que eu te falei, a energia elétrica para fazer funcionar o teu corpo físico. É que eu estava confundindo o princípio vital com o princípio cósmico universal. Não. Assim. Ele é extraído do princípio vital, né, do fluido cósmico universal. É isso que eu te falei. É como se a gente tivesse o corpo físico é um motor, né? O motor só vai te dar o arranque a partir do momento que você plugar ele na tomada. Então, é a vida, né? O corpo físico é a mesma coisa. Se você não tiver essa vida, aí o corpo perispiritual ele sai do corpo físico também, entendeu? Isso vai, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Tem que ir jogando, né, as informações aos pouquinhos. Tá bom? Não, para mim ficou claro. Mas você entende assim, como se fosse um motorzinho. Se você não plugar ele na tomada, ele não funciona. Nosso corpo físico também é a mesma coisa. Quer dizer, tudo é fluido cósmico universal, só que o fluido vital é algo mais particularizado para criar uma ele é, digamos, ele vem do fluido cósmico, tá? Então, tudo vem, né? Ele mesmo fala na Gênesis, né? Que tem lá o fluido magnético, quando ele fala do... Como é que é o fluido elétrico? O que mais? O fluido magnético, ele fala que tudo é aurido de lá, né? Até o perispírito também. Imagina assim, uma semente, né? A semente, ela já está com o princípio lá. Mas se você não coloca ela no lugar correto, ela não vai crescer. E as coisas que estão ainda sem o princípio vital, vai ter um momento de eclodir. Então, esse momento de eclodir é que a gente não sabe exatamente quando acontece, né? Então, é por aí, né? Então, ou seja, tudo recebe o fluido cósmico universal e o princípio vital no momento em que a coisa vai ter que gerar vida mesmo, né? Para começar o processo de evolução. O Rafael está fazendo uma outra pergunta aqui. Ele fala que nós somos carregados com uma quantidade de fluido cósmico universal ou temos qualidade de atrair ou receber maior quantidade? Então, a gente tem realmente uma quantidade de fluido vital e assim, não você de pode... universal, não é? Né? Fluido vital, fluido vital. Fluido vital. Ele está fazendo confusão. Então, assim, você vem com uma certa carga. Agora, se você desgasta mais, né, do que você precisa em outras coisas, por exemplo, né, em coisas que não faz bem, aí você vai reduzindo o seu fluido. Se você não, por exemplo, se você não se alimenta direito, né, o alimentar, você recarrega o seu fluido vital também. Alimentar de uma forma correta, por exemplo, os alimentos lá, frutas, verduras, legumes, então todos eles, né, te carregam. Então, por isso que você às vezes, né, percebe que a pessoa que se alimenta mal, ela é mais molengona, né? Então, a gente tira esse fluido vital também dos vegetais, né, dos alimentos, né? Tudo que é na base. Ou, por exemplo, ele também fala, se você tem maus hábitos, você vai descarregando também, né, o seu fluido vital, né, que também com pensamentos negativos, atraindo, de repente, né, energias negativas, tudo isso, né. Então, recarregar é você também ter uma alimentação saudável, né. Eu ouvi uma vez... Desculpe. Pode falar. Pode falar.
Houve uma vez numa palestra que eu assisti num centro espírita, que quando a gente faz aquelas escolhas encarnatórias, a gente vem com uma quantidade de fluido vital para que a gente consiga, aqui nesse plano, realizar todas as nossas coisas que foram pré-programadas antes da gente reencarnar. Foi isso que eles explicaram para a gente. Sim, mas aí você tem o livre-arbítrio de mudar Exato. isso. Exato. Se você faz através coisas dos erradas, maus hábitos, por exemplo, né? isso, dos maus hábitos. Por exemplo, você viu lá, você chegou a assistir aquele da obsessão, lá do obsessor? O cara, Sim, por assisti. exemplo, se ele beber muito, de repente sofre um acidente e morre, né? Então, não estou falando, ele traçou errado o caminho dele. Então, o que acontece? Ele morre antes do tempo e sobra fluido. Aí o que aconteceu lá? Não foram os vampirinhos lá sugar os fluidos vital dele? Então, aí ele teve essa escolha, porque ele fez uma escolha errada. Agora, se você, por exemplo, se alimenta bem, né? Tem um hábito... aí você vê que muita gente que, até eu vejo os orientais que se alimentam bem, você vê como que eles duram, né, também. É tudo questão de escolha também, né? Você tem uma programação. Fazer boas leituras, ter uma vida... Não, e assim, tem um livro também que... tem um livro também que a gente lê durante o curso, que por exemplo, se você precisar, eles dão uma... Por exemplo, se você precisar viver mais um pouquinho para fazer mais alguma coisa, de repente eles te dão um deltazinho, tudo depende muito do merecimento. Merecimento, né? Tem um livro, né? Eu não lembro o livro que foi, que eles falam que ele ia ter um problema do coração, aí eles ajudaram para que ele ainda vivesse um pouquinho, enfim, depende muito do livre-arbítrio, né? Mas ele tem uma programaçãozinha, né? Lá no plano espiritual. É que a gente vai consumindo mais rapidamente essa bateria, né, ao longo dos dias. Tem que administrar bem, tem que administrar bem essa bateria aí. Exatamente. Você tem que descansar, né, também, tem isso, tudo isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui a gente passou, né, todos nós recebemos uma cota desse fluido, impregnando os órgãos do corpo físico, de modo a mantê-los em funcionamento ao longo da vida. Contudo, devemos providenciar a absorção de novos fluidos, pois há um desgaste natural destes para manter o funcionamento da máquina corporal. Então, vamos lá. Usamos fluidos até para pensar. Como se desprende desta passagem? É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais. Aí a resposta do William. De maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre a moral. Então, por isso que a gente fala, de repente, não ficar assistindo muita televisão, muito telejornal, porque só vem notícia ruim, o nosso pensamento fica muito carregado e a gente fica muito... pesado, né, naquilo, abaixa nossas vibrações, e isso faz com que a gente despreze, né, o princípio vital, porque a gente perde, né, com pensamentos que não nos ajudam. Uma das formas de se restituir esse fluido acontece através do passe magnético. Então, na verdade, quando você recebe o passe, você tem uma troca, né? A espiritualidade permite que o passista transfira para você. Agora, essa transferência ela só se dá se você está aberto para isso. Porque, às vezes, eu sou passista, eu trabalho no GEMB como passista também, e a gente percebe, às vezes, na hora que você está dando o passe, que a pessoa está ali no automático. Então, na verdade, você está dando para ela, mas será que ela está conseguindo absorver? O canal está ali aberto, mas se você não estiver aberta com o seu pensamento, com a sua fé, você não recebe. Você não recebe. Observa-se que Allan Kardec não disse ser esta transmissão possível de acontecer apenas por um passista treinado e preparado. Não. Este mecanismo divino contempla todos os humanos. Se através do pensamento eu consigo
perder o meu fluido vital através do pensamento negativo. Através do pensamento positivo, eu recebo. Né? Eu recebo através do quê? Das vibrações, da oração. Então, não é só no centro espírita, através do passe, que eu recebo essa troca de fluidos. É possível transferir fluido vital de uma pessoa a outra, sendo esta a razão de indivíduos, ao se encontrarem, por exemplo... Luzia? Oi? Luzia? Pois não? Oi? Oi. A Margarete? Caiu? Quem caiu? A Luzia caiu? Não, estou aqui. Vamos aguardar, então. Fala, Margarete, desculpa, estou te vendo aqui em cima. Dá para ser o coronário, né? Então, se ele não tiver predisposto também, porque ele recebe e repassa, né? É uma troca de fluidos. Se ele não tiver conectado, ele não consegue fazer essa transmissão também. Também pode ocorrer, sim. Né? Então tá. Olha, eu... Caiu sem querer? Eu caí... Não, eu não caí sem querer, não. Caí sem... Eu brinquei com você, caiu sem querer. Nossa Senhora! Ela fez uma pergunta, viu, Luzia? Oi. Ela me perguntou, a Margarete perguntou se a recíproca também pode acontecer. Além por exemplo, da pessoa que vai receber o passe, o passista também, de repente, ele pode não estar concentrado e não dispor da energia para fazer a troca para a pessoa que está recebendo. E eu falei que também pode ocorrer, né? Está ouvindo? Estou ouvindo. Luzia? É que agora saiu a tela do compartilhamento. Para mim. Oi, peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Está aparecendo para vocês? Ainda não, agora está aparecendo todo mundo. Tá, então, peraí. Então, deixa eu compartilhar aqui, porque eu acho que o fato de ter caído... Mas está gravando, né? Tá. Tá vendo, Priscila? Tá, peraí, então, deixa eu colocar onde estava, né? Ah, não, estava ali mesmo. Estava no passe, né? Aqui, não é isso? Está sem som, Priscila? Estava antes. Eu fechei aqui o som, porque... Estava antes? Deixa eu ver. Tá. Aí, isso. Ah, estava aí? Isso, aqui, isso. Ah, tá. Então, eu perdi aí o que você falou para a Margarete, mas não tem problema. Então, a Margarete perguntou assim, você falou que a pessoa, quando ela está na sala de passe, ela tem que estar predisposta a receber a energia que vem do plano espiritual. Isso. E ela falou assim, que às vezes ela percebe que existem passistas que não conseguem também transmitir, ela vê energias diferentes entre os passistas. Então, eu falei que pode ocorrer também, por que não, né? O passista, naquele momento, ele não está bem para receber a energia e repassar totalmente, né, para ela, né? Não sei se eu tiver... mas eu acredito que também tenha isso também, influência. Sim, também tem, mas... Então, a Marinês... Está concentrada, né? A Marinês uma vez nos explicou que a Marinês é uma dirigente de um trabalho nosso, e ela é professora também do GEMB. Ela explicou que quando acontece isso, que o passista está, por exemplo, assim, de corpo presente, que ele não está muito concentrado no trabalho, a espiritualidade ela não deixa que a pessoa que vai receber o passe seja prejudicada por isso. Então, de todo jeito, ela vai receber aqueles fluidos, aquela troca de fluidos. Tá? Então, o auxiliado, né, a pessoa que está vindo para receber, ela não é prejudicada pelaquela falta de concentração. A espiritualidade supre, né? Ela não deixa... Ah, tá. Então, vamos lá. É possível transferir fluido vital de uma pessoa a outra, sendo esta a razão de indivíduos, ao se encontrarem, por exemplo, um bem cansado, desanimado e em depressão, e o outro bem disposto, alegre, de bem com a vida. Após o encontro, a situação pode se inverter, pois ao dialogar, apertar as mãos, trocando olhares durante a conversa,
é possível aquele com mais fluidos transferi-los para o mais necessitado. Gente, não é para todo mundo fugir daquelas pessoas baixo astral, viu, agora? Não é para fazer isso. A gente tem que estar... Não vai roubar energia. A caridade aí entrando em ação. Então, a gente tem que ajudar. Demais a energia da gente. Não. Sendo bem, vocês já foram no Gembe, quando tem o Paulo Neto, né? Para ele dar. Isso. Ele dá um abraço só para passar energia, né? Não barato, né? Vocês já foram lá no tratamento dele? Ele dá um abraço e é assim que ele faz para fazer. Ele é a forma que ele tem, né? Para ajudar as pessoas, né? No transmissão de energia, né? E ele está amparado por toda aquela equipe médica que o acompanha no trabalho. Então, aquela transmissão de fluidos é muito importante, né? Inclusive, sem o desejar, há uma absorção, efeito esponja entre um e outro. Então, às vezes, a gente encontra com uma pessoa e a gente conversa com ela e a gente está super bem. Quando termina a conversa, a gente vai embora, parece que tomou uma surra, né? A gente fica para baixo, a gente se sente mal, mas isso depende da nossa concentração. Se eu percebo que está acontecendo isso, basta eu fazer uma prece que eu já consigo revigorar esse sentimento, né? Que às vezes a gente acaba absorvendo, né? Então, se a gente percebeu que isso acontece, faz uma prece, peça ajuda da espiritualidade do teu mentor, que você consegue transformar esse sentimento numa sensação boa, tá? Entretanto, se houver doação em demasia, o transmissor poderá se sentir desgastado instantaneamente. Exatamente isso acontece quando a gente não está atento, né? A gente acaba se envolvendo tanto com aquela situação daquela pessoa e acaba se prejudicando, né? Mas isso depende de cada um. Função do princípio vital: dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então, o que é a vida? É a matéria mais o princípio vital. E a morte é o esgotamento dos órgãos. O fluido vital se torna impotente para transmitir o movimento da vida. Então, quando o princípio vital se esgota e a gente não tem mais como conseguir recarregar, então aí o corpo físico morre. Características do princípio vital. Quantidade. Não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ninguém vem com a mesma quantidade. Ele esgota-se, ele termina. Então, vai determinar uma fase da nossa vida que não vai ter mais princípio vital. E a transmissão. Aquele que tem mais pode doar àquele que tem menos. E é transmitido de um indivíduo a outro. Então, aqui tem um desenho, né, que dá uma visão mais fácil, né, para a gente poder entender. Então, aqui está o corpo físico em azul, né, corpo físico, e aí em a mostarda, né, em amarelinho, tem o fluido vital. E, na sequência, é o perispírito. Então, o fluido vital ele está entre o corpo físico e o perispírito, e o espírito, que está aqui no centro, tá? Passando. E aí, o que acontece? Então, aqui é quando eu estou encarnado. Então, eu tenho o corpo físico, o fluido vital, a alma ou o espírito, né? O perispírito, e a alma ou o espírito. Isso é o processo enquanto eu estou encarnado. Quando eu estou desencarnado, eu vou precisar do fluido vital? Não. Eu vou precisar do corpo físico? Não. Eu só vou levar para o desencarne, para o plano espiritual, o perispírito e o espírito. Acho que aí responde, né, Marcelo, a dúvida que você tinha. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 62, o que Kardec quer saber? Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, matéria sem princípio vital não tem vida.
Na questão 65, o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Então, ele quer saber qual é o corpo, onde que está esse princípio vital. E aí vem a explicação. Ele tem como fonte o fluido universal. Então, fluido cósmico universal. É do fluido cósmico universal que é retirado o princípio vital. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Eu estou repassando de novo o que a gente já falou. E ele é o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Então, na gravura eu já tinha mostrado. Então, é o corpo físico, o fluido vital, o perispírito e o espírito. Na Gênese, no capítulo 10, fala o seguinte: a química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos pode decompor os corpos orgânicos, mas jamais conseguiu restituir sequer uma folha morta. Prova evidente que existe nela alguma coisa que não existe nos outros. Então, uma folha morta pode tornar a vida? Um corpo físico pode voltar a viver se o fluido vital já terminou? Não. Tem uma pergunta aqui do Marcelo depois. Ele pergunta o seguinte, vamos ver aqui, é do Marcelo? Ele fala que se o fluido também envolve os animais, tudo que é vivo, né? E se é o mesmo nos cristais, o fluido vital. Também. Oi? Também, é dos cristais, todos os seres recebem o fluido cósmico universal e depois, lembra quando está no livro dos Espíritos, né, que eu retirei, que fala que tudo tem o princípio vital, mas ele pode estar dormente, como a semente. Eu vou interromper aqui, só para passar o videozinho. Priscila, depois você me dá ok se tiver o som, tá? Tá. Eu preciso chegar até ele. Por favor, deixe-me passar. Eu não preciso falar com ele. Eu quero apenas tocá-lo. Esperem. Quem tocou em mim? Mestre, em uma multidão como esta, com tantas pessoas, como pode perguntar quem o tocou? Todos nós o tocamos. Não. Alguém me tocou. Senti que de mim saiu o poder. Mestre, por favor, perdoe-me. Eu toquei no seu manto e agora eu estou curada. Filha, tenha bom ânimo. Você foi salva pela sua fé. Vá em paz. Oh, obrigada, Senhor.
Então, é isso, é exatamente essa é a transmissão do fluido vital, que ela recebeu pela sua fé. Então, é a mesma coisa que eu falei no passe, né? E o que Jesus falou para ela, você recebeu porque você se curou com a sua fé. Ou seja, Jesus, que foi o espírito mais puro que já encarnou na Terra, a quantidade de fluido que ele tinha era uma coisa absurda. Então, a pessoa, só de tocar no manto dele, ela já recebeu essa transmissão, e ali ela se sentiu curada. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, acho que é só isso mesmo. Que o Marcelo tinha falado. Você já tem mais alguma dúvida? Quem está falando? Marcelo está com o som desligado. Não sei se ele está perguntando alguma coisa. Está desligado o seu som, Marcelo. Melhorou? Agora foi? Sim. Eu tô com outro computador, é meio veinho isso aqui. Não, mas está aí, pode falar. Então, um cristal pode transmitir fluido vital, mesmo ele não sendo orgânico, né? Um animal não, pode, mas um cristal não? Ou pode também? O animal, ele não transmite. Quem vai transmitir é o hominal, é o homem que vai só o hominal que tem essa capacidade de transmissão. Ele tem o princípio vital, mas ele não transmite. Ele não doa, ele não faz a doação. Só recebe, então, o animal. Poderia só receber. Eu acho que pode receber. Eu acho que ele pode receber. A gente faz aquelas preces quando o nosso cachorrinho está doente, né? Né? Nessas situações, vamos falar assim, ele pode receber, mas ele não doa. Porque nós temos o coronário, né? Então, essa transmissão do plano espiritual, ela é feita através do centro de força coronário. Então, ela vem lá da espiritualidade, né? E a transmissão é feita pelo coronário. Então, nós é que temos essa capacidade, né, teoricamente, de estar fazendo essa transmissão, né, desse fluido para... No caso dos médiums, né? Todos somos médiums, mas uns têm mais, né, a facilidade ou não. Então, minerais não tem nenhuma troca de energia com o hominal? Não há? Não. Nesse sentido, não. De espiritualidade, não. Pode ter o magnetismo, como que você está falando, né? Você está falando a termos de magnetismo. É outra coisa. Diferente. Tá bom, ok. Mas pode ter trocas de energia, então, em todos os reinos. Menos fluido vital, que é só o homem que tem essa capacidade, é isso? Sim. Fluido vital, sim. Ok. Obrigado. Então, agora a gente vai entrar numa outra parte, que é a vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Kardec pergunta. É o esgotamento dos órgãos. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então, o que acontece com o princípio vital? A gente sabe que ele termina, mas o que acontece com ele? Então, aí os espíritos explicam. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. De onde ele saiu? Do fluido cósmico universal. Então, ele retorna para lá. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Então, é um círculo, né? Então, vai terminando, vai ficando uma outra energia e depois volta. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante nem no mesmo indivíduo ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, ele difere
de acordo com o estado evolutivo em que você se encontra. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas o suficiente. Depende do planejamento também. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. São as pessoas hiperativas. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, a gente tem que estar atento com aquele dia que a gente está mais cansado. Então, por que está acontecendo isso? No que eu tô descarregando mais energia? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, tudo bem. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa próxima de nós, que está muito doente, e eu sei que eu posso fazer essa transmissão de fluido através do pensamento, através da oração, através, se eu estiver num ambiente adequado, através de um passe. Mas e se a pessoa já cumpriu o caminho dela? Vai depender muito da vida que ela tem, do planejamento dela e do merecimento dela. Então, eu posso ajudá-la para ela ter força, para ela conseguir superar a dificuldade que ela está passando. Mas eu não tenho o poder de fazer com que aquela pessoa ela não desencarne naquele momento, através do meu fluido vital. Eu posso ajudá-la a dar mais ânimo, fortalecer ela mais espiritualmente, mas eu não posso fazer com que ela sobreviva, né? Eu não posso fazer com que transmita o fluido vital para ela que consiga viver mais. Isso é só espiritualidade superior. Né? Você não pode interferir no planejamento, né? Exato. É verdade. E quando uma pessoa também, a gente vê que quando as pessoas, quando são deprimidas, né? Elas gastam muito energia naquela coisa da depressão, então você vê que a pessoa é sempre mole, né? Sempre assim, se desanimada, porque a energia ali, ela está gastando bastante energia mental nos pensamentos dela. E ela não consegue rezar, não consegue se concentrar, e aí fica naquele ciclo. Então, ela precisa de ajuda para conseguir receber mais, né? Conseguir ter o campo aberto para receber. Tem alguma pergunta? Está sem som, Pri. O Williams fez uma pergunta. Essa transmissão de fluidos ocorre através de oração ou simples presença, fazendo com que o doente se sinta feliz com a presença do outro? Como é que é? Com a presença assim, do outro também. É melhor você perguntar. Essa transmissão de fluidos, ela ocorre somente através das orações que a gente pode fazer pela pessoa, ou, por exemplo, a minha avó, quando ela estava antes de partir, sempre, né, ao longo de toda a vida, quando ela via a gente, ficava extremamente feliz. A gente conseguia perceber no rosto dela que ela enchia de alegria assim quando ela via a gente. Então, a minha pergunta é a seguinte: só através de oração que eu posso transmitir esse fluido vital para as outras pessoas, ou o simples fato de uma pessoa, por exemplo, estar doente ou estar depressiva e ver a minha presença e eu sou uma pessoa que a pessoa gosta muito, essa conexão já acontece? Então, eu acredito que essa conexão já aconteça só o fato da pessoa estar feliz, aberta em receber, por exemplo, a sua visita. Né? É que nem no slide anterior que eu coloquei, que as pessoas, às vezes, encontram com outras na rua, e aí você tem aquela interferência com aquela pessoa, conversa, e a pessoa fala assim, nossa, me fez tão bem essa sua conversa, você não fez uma oração, mas você transmitiu boas energias através daquela sua atenção. Então, a atenção que você deu para a sua avó, só o fato de você estar lá, presente, ela já sabe que você teve todo aquele cuidado de estar presente. Então, você já transmitiu, né? Então, a gente fala sempre do dar o bom dia para o porteiro, sabe aquele tipo de coisa que você fala tão piegas, né? Mas não é. É tão importante de você dar um olhar, de você dar uma atenção para a pessoa, que isso já é
O que Jesus fez naquele momento? Ele nem tinha olhado para a pessoa. Tudo bem que a gente está anos-luz de ser Jesus, mas só aproveitando o exemplo, né? Ou seja, através aquela senhora, ela só de tocar na roupa, e ele nem tinha olhado para a pessoa, e ela já se sentiu bem só pelo fato que ela já tinha toda aquela esperança, aquela fé que ela ia conseguir, né? Então, eu acho que basta a gente estar aberto para poder ajudar. Então, o fato de você estar aberto para poder ajudar, você já está com aquele fluido próprio para isso, né? Que é a tua caridade, a tua atenção. E vai ser também na aula seguinte também sobre o perispírito, que ele é muito responsável por isso. Então, no caso de Jesus, que o perispírito dele é bem mais amplo. Então, você vê que só no tocar ela já absorveu a energia dele. Então, tem isso também, né? A gente vai ver que é tudo através do perispírito, né? Que acontece esse contato, né? Fala, Essa lembrança é muito forte para mim com relação à minha avó, porque eu me lembro desde quando eu era criança, pequeno, porque foram todas as vezes, não foi uma vez em específico, todas as vezes em que que a gente chegava na casa da minha avó ou que ela ia para a casa da gente, quando ela via, parecia que era uma conexão assim que a gente sentia até essa troca mesmo de energia positiva, que ela ficava, a expressão do rosto dela mudava completamente e de uma cara muito feliz, assim. Então, eu guardo isso no meu coração muito forte, porque talvez tenha sido, eu não me recordo de outra pessoa, né? A não ser pai e mãe, que a gente não conta. Mas a minha avó era essa expressão muito forte mesmo. É bem forte mesmo. Nossa, minha avó era incrível nesse sentido. A gente só simplesmente de estar ao lado dela eu já sentia que ela ficava completamente diferente. Muito bacana. Tem uma trabalhadora do centro, a Cecília, que uma vez ela contou para a gente uma história de uma pessoa, uma tia dela, acho que estava hospitalizada, e ela falou, nossa, mas eu queria tanto ajudar, e ela estava acamada, né? O que eu posso fazer por você? Eu falava, tia, ore por mim, né, que você já está me ajudando. Então, só o fato dela orar, se conectar com a espiritualidade superior, ela está fazendo algo, se sentindo importante, está se conectando com energias boas, né? E ela se sentia bem de estar fazendo alguma coisa de bom, né? Está ajudando a sobrinha, né? Feliz porque está conseguindo fazer alguma coisa, né? Então, você vê as duas coisas, né? Unir o útil ao agradável, né? É bem isso mesmo. Exato. E no caso da sua avó, William, veja só o que ela recebia, o que ela dava. É uma coisa tão forte que até hoje, quando você lembra, você fica emocionado. E a gente percebeu Sim. que você ficou emocionado. Então, só o fato de você lembrar, você já aumenta o seu fluido vital só porque você está ampliando esse canal de comunicação com ela, que apesar dela não estar mais presente... Ela não está mais presente, mas vocês têm essa troca ainda, né? É verdade. Através do fluido cósmico universal. Que bom. Vai todo mundo sair bem no questionário. Todo mundo vai tirar 10, hein? Vamos lá. Então, agora mudou o tema também. Agora é a inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Não. Pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar inteligência. Mas aí alguém que gosta de conversar com as plantas vai falar, nossa, mas eu converso com as plantas e elas, nossa, ficam bem, eu acho que elas têm inteligência. Será que é isso? Será que não é a vibração que você está passando para ela? Olha o fluido que você está passando para ela através da sua energia, através da sua fala. E não precisa você conversar. Basta você colocar água, você ter um lugar legal para ela ficar, né? Que você já está
É o tal do olho gordo, né, Luzia? O pessoal fala. Aquela pessoa veio aqui na minha casa, botou o olho da minha planta, a planta morreu. Não tenho tanto. É por isso, né, também. Ela acabou transmitindo para a planta toda aquela vibração ruim que ela tinha, né? Ela já estava com ela e ela acabou a planta absorvendo sem querer, coitadinha, né? Mas então... Só uma observação. A minha pimenta secou, tá? Ai, meu Deus do céu. Cara, é triste, o negócio é sério, gente. Ah, meu Deus. Então, é necessário que o espírito se una à matéria animalizada, ou seja, a matéria com o princípio vital, para que a inteligência entre em ação. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. 2. Os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém, destituídos de inteligência. Então, eles têm o princípio vital? Sim, porque eles têm vida. Mas eles têm inteligência? Não. Eles têm espírito? Não. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. O princípio inteligente é o espírito. Na questão 72, qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e que constitui a sua individualidade moral. Cada um tem a sua inteligência que foi ampliando de acordo com as várias encarnações. O instinto independe da inteligência? Precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, a gente não deixa de ter um instinto, porque nós já passamos pela fase animalizada, nós já fomos animais e já evoluímos para a parte nominal. Então, a gente sempre não fala que tudo aquilo que a gente fez em encarnações, no nosso passado, a gente não perde, o instinto também não. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, será que eu perco o instinto a partir do momento que eu fico mais inteligente? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança, do que a razão. Nunca se transvia. Então, os animais eles têm um instinto para a sobrevivência, mas nós não precisamos também para a sobrevivência? Então, às vezes, a gente acha que o instinto é uma coisa muito selvagem, mas o instinto é uma coisa de sobrevivência. Então, se a gente coloca o instinto junto com a inteligência, a gente vai acabar sendo pessoas mais racionais, no sentido de não, por exemplo, nós utilizarmos mais do que nós necessitamos. Então, esse eu acho que é o instinto junto com a inteligência. Não saturarmos a natureza, porque sabemos que ela é importante para nós. Então, por que a gente vai utilizar mais da natureza além daquilo que a gente precisa? O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então, a gente pensa, né? O instinto é uma coisa que vai de repente, né? Surge de repente, né? O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, a vontade e a liberdade. Então, a gente tem que unir a inteligência e o instinto, mas
com a vontade e a liberdade. E digo mais, com a sabedoria de usar tudo isso ao favor, né? Ao nosso favor. E aí, alguma questão? Aqui no chat, não. Deixa eu ver. Aqui no chat, não. Se alguém quiser falar alguma coisa. Estou seguindo. Ninguém? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Então, agora muda de novo o mundo espírita ou dos espíritos. Então, aí já passa para outra parte do livro dos espíritos. Mundo espírita ou dos espíritos vai significar o universo. No nosso caso, o planeta Terra. Então, a gente vai falar especificamente do planeta Terra, que vai ser o mundo dos espíritos relacionados, né? A gente vai poder fazer a compreensão, que é a humanidade. Aqui ou em outros mundos, embora possa haver diferenciação molecular, dada a especificidade de cada orbe, o ser que ali habita é, antes de tudo, um espírito imortal em determinado estágio evolutivo. Então, ou seja, eu fui retirado do fluido cósmico universal, eu tenho o princípio vital, virei homem, eu sou espírito, que eu sou um ser imortal. Lázaro, na Revista Espírita, terceiro ano de 1860, na página 264, quando aborda esse tema, toma no Evangelho de Jesus o versículo: no princípio era o Verbo e o Deus estava em Deus, e o Verbo estava em Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava em Deus. Referenciando-se que no começo estava o princípio e o princípio era Deus. Então, o que é isso? Quer dizer que o Criador de todas as coisas, e que ao criar o homem, dá-lhe livre-arbítrio e o poder de progredir. Continua o texto afirmando não ter havido um primeiro homem, isso que a gente já falou nas outras aulas, como pai do gênero humano, então não foi o Adão, assim como não houve um sol para iluminar o universo. A raça humana foi espalhada sobre os mundos, quanto às estrelas do céu. E, em termos de origem, portanto, evidencia-se que, na essência de cada indivíduo, há recursos interiores capazes de superar as imperfeições naturais no tempo e no espaço. Para isso, são-lhes oferecidas oportunidades para exercer o patrimônio da vida, sem interrupções, mas permanecendo em segmentos reencarnatórios. Então, nós temos a eternidade para evoluir e vamos evoluir a partir das reencarnações que vão ser colocadas à nossa disposição de acordo com o planejamento. Quanto mais investe em si, através dos processos do raciocínio e da intelecção, vai divisando novas fases evolutivas, enriquecendo-se pelas aquisições que os diversos degraus proporcionam. Então, como a gente vai do átomo ao arcanjo, a gente está nesse caminho, nessa escada, que essa escada só sobe. Às vezes eu posso parar num degrau, ficar parado ali até aprender direito, mas a minha escada, ela só é ascendente, ela não é descendente, é ascendente. E aí eu tenho que aproveitar todo o meu raciocínio, toda o meu intelecto, porque a gente evolui na moral, na inteligência e no espírito. Então, essas são as três escadas para a gente conseguir evoluir. Esse desvinculamento com as origens configura o processo evolutivo decorrido em etapas arquimilenares. Então, quantas encarnações nós já tivemos? A definir cada vez posições melhores, mais ajustadas e harmônicas, sempre crescendo, sempre progredindo. Essa é a lei de progresso de Deus. Leon Denis sintetiza esse caminhar na significativa frase: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Não temos pergunta no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa à parte? Seguindo. Agora vamos para o mundo normal primitivo. Oi. Opa, fala aí, Marcelo. Aqui demora até para ligar o microfone esse computador, ô louco.
Não, estava tentando escrever no chat, mas foi mais rápido falar. Por exemplo, falar é mais rápido mesmo. Tem vários orbes, vários desenvolvimentos físicos que dependem do orbe. Isso já foi até falado por vocês em outras aulas, não é isso? Cada orbe tem um desenvolvimento do ser que pertence àquele orbe. Segundo a doutrina espírita, todos os orbes se desenvolvem somente seres humanoides? Quer dizer, toda evolução só é baseada em humanoides? É isso que a doutrina espírita entende? Não tem outro tipo de evolução sem ser humana? Não, me corrija aí se eu estiver falando bobagem, viu, Priscila? Mas a doutrina espírita, ela só vê nesse aspecto. E a evolução, na verdade, ela vai depurando o espírito, né? Então, ou seja, para cada mundo, para cada um desses mundos que existem aí, inúmeros, existe o perispírito que vai se moldar de acordo com aquele orbe. Então, como a gente não tem ideia como é que vai ser em outro planeta, em outro mundo, em outro universo, a gente sabe que a depuração do espírito ela vai acontecer. Fala, Priscila. Acho que foi na aula passada que eu falei uma coisa que está na Gênese, né? Ele fala que humanidade... não foi isso que ele falou? Acho que eu não me lembro exatamente. Ele fala na Gênese que a humanidade não é só o que está na Terra, em outros mundos. Mas ele não te precisa se só são humanos, entendeu? Sim. Então, a gente entende que pode ter a humanidade, os seres equivalentes, em outros mundos. Mas ele não afirma exatamente, né? O que a Luzia falou é o que tem é a evolução espiritual. Né, o que tem é a evolução espiritual. Agora, quanto ao corpo físico, né, o corpo material, ele fala que existe sim, a humanidade em outras esferas, mas ele não afirma que só a humanidade, ele fala que existe em outras orbes humanidade, né? Entendeu? Então, sendo que o espírito vai evoluir, então a gente imagina que mais evoluídos, né, sejam a parte humana, né? Humanoides, né? Você vê que ele mostra que vai depurando o corpo físico, né? Então, eu acho que dá para ter esse entendimento, né? Não sei se respondeu a tua pergunta. É difícil você precisar, porque o universo ele é infinito, né? Então, a gente está sabendo de uma parte disso, né? Sim, sim. Que a finalidade O nosso exemplo é só humano. A gente associa humano que tem inteligência e que evolui. Mas com a informação da doutrina, não há contatos com outros tipos de seres que também não são com humanoides, mas evoluem da mesma maneira que nós fazemos, mas de outra... São aparência diferente, quero dizer. Eles não são... Mas a aparência você está se referindo ao perispírito, né? Ao corpo material. Aí eles falam que cada orbe ele pode ter um perispírito adequado para aquele mundo. Exato. Então, por exemplo, lá, não sei se você assistiu aquele filme lá, como é que é só aquele como é que chama lá, Luzia? Agora me fugiu. Nibi, Homens de Preto. Não é esse, é o outro. É o Homem de Preto. Aqueles azuis lá, aqueles azuis que se plugavam lá na árvore, o Avatar. O Avatar, Avatar, você pode ter um exemplo que o corpo físico dele é diferente, né? Aquilo é impossível, tá? O cara chegar e o espírito dele se conectar no corpo do cara lá, né? Mas é um exemplo de corpo material diferente, né? Mas o espírito tinha lá intrínseco naquele corpo, né? Não sei se você entendeu. Sim. E essa energia... E a energia que o corpo adquire em outros orbes vai depender da energia do planeta. Então, por isso que talvez a gente acredita, né, de repente, que tenha outras modificações, porque vai depender da atmosfera, da natureza do próprio planeta para poder ter o perispírito e o corpo físico de acordo com ele. Então, a gente não sabe, na verdade, isso não é... A gente sabe que existe essa evolução e que cada planeta, né, vamos dizer assim, que cada planeta vai
o corpo físico vai se adaptar a cada planeta, a cada realidade do planeta. Mas a evolução do espírito, ela acontece sempre da mesma maneira. Ou seja, você vai depurando a sua moral, vai melhorando a sua parte intelectual e a sua parte espiritual. Mas o mais importante é essa evolução. Agora, aonde é que a gente vai evoluir, aí vai depender da nossa caminhada mesmo. Luciana. Você falou corpo físico, né, o Marcelo? Porque também tem, você pode ver que mais adiante tem o estudo que chama Vida Espírita. Então, ele fala que existem mundos transitórios que eles servem para burilar a parte espiritual, que não tem porque eles falam que a Terra já passou por esse mundo. No momento que, por exemplo, ela está lá em transformação, ela tem uma utilidade também. Ela não tem corpo físico, mas eles afirmam que também serve como mundos transitórios para os espíritos, entendeu? Certo. Eu caí aqui, agora fui eu que caí. Você caiu? Agora você está de pé. Estou vendo você de pé. Eu liguei no celular. Então... quando você diz que a gente não, que a gente tem só progride, né? Eu não sei se nós falamos isso em outras aulas, mas e aqueles, você falou, aqueles que não progridem, às vezes fica mais tempo estacionado no mesmo patamar, né? Sim. O planeta que a gente está hoje, ele indo para o mundo de regeneração, aqueles agora eu não sei como falar espírito, pessoa. Eles não se adequam à vibração do planeta. Eles vão para outro planeta, eles vão reencarnar em outro planeta, que a vibração deles seja compatível, vamos dizer assim. Certo? Isso. Tá. Isso não é uma regressão? Ou não? Eu ia saber que ia ter essa pergunta. Não, ele não regrediu. Ele espiritualmente ele é o mesmo. Ele só vai ajudar no momento que ele for para algum planeta inferior, ele vai ajudar aquele planeta a evoluir. Mas ele em si, ele não regrediu, né? O espírito dele não regrediu. Ele está indo para um mundo físico diferente. Não é espiritual. Gente, vocês não estão me entendendo. Eu já quero ir para os mundos felizes. Então, também. Até eu. Mas, assim, o que eu quis dizer? Então, ele, espiritualmente, ele não regrediu. Mas ele está indo para um mundo físico inferior para ajudá-lo a burilar o espírito, né? Entendeu? Porque ele precisava burilar em alguns aspectos morais, né? Então, por exemplo, se a gente aqui vai estar numa vibração diferente, ele não vai se encaixar, né? Mas isso não significa que ele... E aí, como não uma evolução, mas decair, né? Porque... no caso, o anjo decaído, como a gente sempre tem aí na Bíblia, é nesse sentido, ele vai ajudar a progredir, só que ele não está mais no nível, né? Porque moralmente ele não evoluiu, ele pode ter evoluído cientificamente, né? Moralmente, não. Então, aí ele... né? Não sei se você entendeu. Então, fisicamente, ele vai... Obrigada. De nada. Vamos lá, agora no mundo normal primitivo. Quando o corpo físico não mais oferece... Eu preciso pegar uma água. Posso? Dá licença um momento. Vai lá. Tá. Quando o corpo físico não mais oferece condição para abrigá-lo, envolto pelo seu corpo semimaterial, é expulso continuando seu existir em outro plano de matéria. Pelo desencarne, quando o espírito adentra a vida espírita, apenas retorna à sua vida primitiva, normal, porque a vida verdadeira é a vida no plano espiritual. Em tese, aí nesse mundo, teria condições de abarcar o passado ou parte dele, ver e entender as faltas cometidas, as razões de seu sofrimento. Percebe como deveria ter agido, vê claro que a posição que ocupou foi justa e necessária. A gente não tem um esquecimento, então, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente tem o feedback de tudo que a gente fez, positivo e negativo, e o que deixou de fazer. Agora, como espírito errante, espírito que está num tempo de aguardo para novo reencarne, usará esse tempo para pesquisar, entender melhor, estudar, planejar, aprender, observar, ouvir muito, a fim de fazer escolhas para uma nova e futura existência, que um dia no tempo acontecerá.
Então, aquilo de que morreu, descansou, esquece, porque você vai desencarnar e vai pesquisar, vai estudar, vai planejar, vai aprender, vai ouvir, e aí você vai se aprimorar para poder voltar no plano encarnado, para poder colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no plano espiritual. Porque a prova mesmo, o vestibular, o Enem, vai ser aqui no plano, vai ser aqui no plano terrestre, porque no plano primitivo, no plano espiritual, a gente está aprendendo. E a gente vai colocar em prática... Todo mundo está lendo, né? No Jacó, né? Está todo mundo lá, então, tá todo mundo escolado no Jacó aí? Não. Então, tá todo o Jacó mundo fala isso, Jacó? bem. O Jacó fala isso, né? Fala isso. E ele explica até bem explicado que não é assim, chegou lá, já tem tudo ali, rapidinho, tem todo o seu tempo, né? Essa lembrança avaliativa do passado ou de existências passadas surge conforme o caso. Essa consciência do ser mostra que a identidade moral, a individualidade do ser não se perde. Nada do que você construiu de bom e de ruim se perde. Ou seja, você não perde nada. Nem anulou ou acabou com o desencarne. Então, a sua bagagem é toda essa. É o que você construiu na parte moral, na parte intelectual e na parte espiritual. As vidas como encarnados são, nesse aspecto, apenas pontos na vida do espírito e serão necessárias até o dia no qual o ser nada mais tem do que aprender, material e moralmente falando, não mais precise reencarnar, vivendo tão somente a vida espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Então, é onde a Margarete quer chegar logo. Eu ia falar isso, a Margarete. Calma, Margarete. A Margarete, nós vamos chegar lá, Margarete. Destaca-se que a vida normal do espírito é a vida no plano espiritual, sendo a encarnação apenas uma forma, fase necessária, porém temporária em seu existir. Então, a gente tem que aproveitar a cada encarnação que a gente tem. Então, a gente tem esse conhecimento agora, então eu já sei que eu tenho que aproveitar, então vamos aproveitar com sabedoria, aumentando sempre a nossa bagagem, para quando a gente for ter mais uma vez o encontro lá no plano espiritual. A não ser a densidade do corpo físico, nada há como fator diferenciador entre encarnado e desencarnado. Então, aqui eu aprendo, no plano espiritual também. Aqui eu sofro, lá também. Então, entre ambas, a identidade, individualidade preservada, mantida sob dois aspectos diferentes, em que apenas a natureza das vestimentas configura um como habitante do mundo invisível e o outro material. E o outro no mundo fluídico, encontrando-se ora em um, ora em outro, concorrendo para o mesmo objetivo através de meios apropriados a cada experiência. Então, a cada mundo, eu estou aprendendo e eu estou executando de acordo com a realidade do lugar. Disto decorre a perpetuidade das relações entre os seres. A morte não separa ou põe termo a essas relações, aos deveres recíprocos. Embora independentes, os mundos são intimamente ligados, agindo e interagindo reciprocamente um sobre o outro. Então, você tem todo aquele amor pela sua família aqui no plano terrestre, você vai desencarnar, todos também, e vocês vão se encontrar no plano espiritual, e mais com todas as outras famílias espirituais que você já construiu aqui na Terra. Então, você não perde o contato. Em alguns momentos não vai se encontrar, como acontece no livro, que a gente vai entender, mas tem esse momento do reencontro. Os desencarnados não estão circunscritos, fechados em alguma região do espaço, mas por toda parte, ao lado participando, observando, atuando, com quem encontre afinidade. Então, isso é muito importante. Com quem eu estou tentando manter afinidade? Quais são as minhas vibrações? Com que o meu pensamento está onde? Sintonia em ação muito mais intensa do que supõe o encarnado. Como ressalva, lembrar que nem todos vão a todas as partes. Eu não posso ir agora até o Palácio do Bandeirantes querer falar com o Dória. Não vai dar.
Então, tem lugares que eu não posso ir. Mesma coisa quando eu estou desencarnado. Tem lugares que eu não posso ir. Havendo regiões interditadas ao menos avançados, justamente por inadequação vibratória. Não que eu não possa ir lá no Dória, viu? Eu posso, porque eu estou evoluída para ir lá. Ele que não está. Foi ótimo. Não, ele que não está preparado para receber as nossas vibrações. Não está preparado para receber as nossas vibrações. Ele não está preparado. Vamos lá. Na vida espírita, conforme as faculdades, as virtudes adquiridas na Terra, o espírito é atraído ao meio que lhe é próprio ou permanece naquele do qual não tenha se desprendido. Então, veja só, quando eu me desprendo, quando eu passo para o plano espiritual, eu vou continuar, de certa forma, ligado àqueles que estão, aquilo que eu estou preso, aquilo que eu estou vibrando igual. Nada vendo ou ouvindo além da realidade em que está fechado. Então, na verdade, eu posso ir para todos os lugares? Posso, mas depende do meu grau evolutivo. Se eu estou ainda muito preso naquela família, naquela situação, eu fico ali. Conclui-se que a vida normal do espírito efetua-se no espaço, mas a encarnação opera-se numa das terras que povoam o infinito. Esta é necessária ao seu duplo progresso moral e intelectual. Então, esse é o principal, é o progresso que a gente tem que fazer, é o moral e intelectual. Ao progresso intelectual, pela atividade, é que se vê obrigado a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm um dos outros. Nós temos que viver em sociedade, temos que compartilhar, dividir, amparar, acolher. A vida social será a pedra de toque na qual revelará as boas ou más qualidades, as nossas e os dos outros. Como eu vou interagir com tudo isso? Por isso que, no plano da Terra, essas relações sociais são as mais difíceis. É o âmbito familiar, é o âmbito do trabalho, é o âmbito da sociedade. Uma só existência corporal seria insuficiente para que um espírito adquirisse o que lhe falta em termos de bem. Então, não dá para eu me transformar numa pessoa de uma elevação espiritual muito maior numa encarnação só. E se despojasse de todo o mal que ainda existe em si. Então, quanto que a gente já se conhece e a gente sabe que tem que se melhorar. E aí a gente acorda no outro dia, faz a coisa errada e fala, de novo, de novo. Então, a gente tem que ir a todo dia prestando atenção, né? Tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver a nós mesmos, para assim a gente conseguir evoluir. Alguma dúvida? Eu tenho bastante coisa para falar, eu vou seguir, gente. Vamos esperar as dúvidas mais para frente, pode ser? Vamos rápido. Que não tem nenhuma questão por enquanto, não. Vamos lá. Tá bom. Então, agora vem na forma e ambiguidade dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? É isso que a gente quer sempre saber, né? Qual é a forma do espírito? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Isso está no trecho, esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido de perispírito. Então, quando ele tem um clarão, uma centelha e uma flama, é porque ele não tem mais perispírito, é espírito puro. São habituais nas representações em pinturas, esculturas de gênios, espíritos considerados elevados, a alegoria de colocar uma chama, claridade, aquela auréola, né? Uma auréola no alto da cabeça para significar a superioridade de alguém em relação aos demais. Então, quem tem mais luminosidade é superior ao outro? Não, ele é mais evoluído. Na realidade, essa resposta em relação à centelha, flama, brilho, que pode ir do rubi, escuro, etc., são pálidas comparações com que se pretende passar uma simbologia de uma máxima daqueles que conseguiram superar limitações do mundo físico e dos sentidos. Será que eu já tenho uma lâmpadazinha de 10 volts em mim? Será que a gente já tem? A ciência ensina-nos que os sentidos apenas nos fazem conhecer
uma ínfima parte da natureza, porém, além e aquém dos limites impostos às nossas sensações. Nós estamos, enquanto encarnados, não temos essa visão, porque o corpo físico nos impede. Existem sensações sutis em número infinito, que constituem modos de existência de que não podemos fazer ideia, por falta de palavras para exprimi-la. A alma assiste, pois, a espetáculos que não temos meios de descrever. Houve harmonias que nenhum ouvido humano tem apreciado, move-se em completa oposição às condições de viabilidade terrestre. Então, é como eles se movimentam. Então, quanto mais depurado, mais sutil, mais sensações eu tenho. O espírito libertado das cadeias do corpo não tem mais necessidade de alimentar-se, não se arrasta mais pelo solo. A matéria imponderável de que é formado permite-lhe transportar-se para os mais longínquos lugares com a rapidez do relâmpago. Já viu que maravilha? Vamos chegar lá. Mas, por enquanto, temos que usar o nosso corpinho para nos movimentar. E, segundo o grau de seu adiantamento moral, suas ocupações espirituais afastam-se mais ou menos das preocupações que nutria na Terra. Ou seja, eu estou mais depurado, eu vou ter outros objetivos. Está no livro do Gabriel Delany, O Fenômeno Espírita. Quando Allan Kardec pergunta qual o gasto de tempo para transportar-se de um local para outro, recebe a resposta que o tempo se processa tão rápido como o pensamento. Ou seja, o tempo é diferente no plano espiritual. Não é diferente daqui. Então, não dá para dar uma comparada. Sendo este um atributo da alma para onde o pensamento for direcionado. Ali também a alma estará uma vez que quem pensa é ela, que é o espírito, é o princípio inteligente. Desse modo, pelo pensamento, atravessa espaços de canto a outro, tomam ou não consciência do caminho conforme os objetivos que o movam, ou conforme a evolução em que igualmente distância e detalhes podem desaparecer por completo. Então, só voltando aqui um pouquinho para falar do pensamento, então a gente sabe que o pensamento é importante, que ele faz com que a gente consiga receber, passar ou receber aquele princípio vital, e através do pensamento a gente também pode ir para outros lugares. Então, eu fecho os meus olhos para conseguir me concentrar e vou para outros lugares através do pensamento. Isso eu faço já encarnado. Em desencarnado, sem o corpo físico, vai ficar muito mais fácil. A matéria não constitui obstáculo ao espírito, que pode, segundo seu grau evolutivo, penetrar em tudo por um processo de desmaterialização ou afastamento das moléculas. Eles penetram em tudo. Ar, águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis. Isso depende do grau evolutivo. Recorde-se que o pensamento é portador de energias específicas e traduz o grau de evolução da alma sob continuada onda de força que contém. Se recordarmos que todas as construções do universo, assim como ele mesmo, procedem do pensamento criador de Deus, energia viva a manter formas, combinações e realizações, talvez facilite entender a ação dessa usina geradora a ser entendida como potência. Nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, que é o grande pensador. Passou para nós a nossa capacidade de inteligência de pensar. Nós temos essa capacidade. E tudo pode transformar em fonte de luz. O mundo, por toda parte, na erraticidade, segundo ensinam os espíritos, tem esplendores e harmonias que os espíritos inferiores, ainda não dominados pela matéria, nem mesmo entrevêem. Então, a gente ainda não tem a capacidade de poder compreender tudo. A estes, a capacidade de ir e vir, de locomoção, será limitada pela pessoal condição evolutiva. Então, tudo depende da nossa evolução. Estudamos serem os espíritos criados simples e ignorantes, com aptidão para tudo adquirirem e progredirem em função do seu livre-arbítrio. Então, olha o progresso aparecendo de novo. Em função desse maior ou menor trabalho que realizam consigo.
desenvolvem capacidades que estarão na razão direta do progresso intelectual e moral realizado. Depende de mim sempre, sempre, sempre. É o meu progresso, é o meu trabalho, é o meu envolvimento com a minha jornada. A felicidade, a capacidade de projetar-se a locais e lugares, portanto, é inerente às qualidades desenvolvidas. Usam-na naturalmente onde quer que estejam, na superfície da Terra, no meio dos desencarnados ou no espaço. Ter consciência da distância, detalhes, meios que atravessa ou transportar-se subitamente. É possibilidade que usará ou não, segundo avaliações que o exijam. Então eu quero fazer uma viagem agora para o outro planeta e o espírito. Não é assim. Eu tenho que ver qual é a necessidade do trabalho. Então, tudo tem um sentido, né? Não é porque eu já virei espírito, que eu já estou podendo volitar para lá e para cá, que eu vou fazer o que eu quero. É tudo um planejamento, tem tudo uma organização, tem tudo um grande objetivo. Ambas as situações são possíveis. Isso dependerá da vontade, da natureza mais ou menos depurada. Em meio a toda essa possibilidade, é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo para o espírito? Não. Não há divisão do espírito. Portanto, ele não pode estar ao mesmo tempo em várias partes. O que acontece, sempre dependendo do teor evolutivo, é o mesmo espírito poder ser percebido em lugares simultâneos. Então, esse percebido é o que é? O pensamento, é a força do pensamento. Ele é tão depurado, está tão evoluído, que ele consegue ser sentido em outras partes, mas ele não se subdivide. É um centro irradiador abrangente que se esparze, parecendo, dando a impressão que está ao mesmo tempo em vários lugares. E aí vem essa explicação. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte, e envia os seus raios até longe, apesar disso ele não se divide. A gente sente o calor aqui ou em outro lugar, mas o Sol é um só. Reiteram-se as atenções necessárias. Nem todo espírito dispõe das mesmas condições irradiantes. Todo mundo tem a mesma quantidade de luz? Se todo mundo nem tem a mesma quantidade de princípio vital, a luz vai depender do grau de evolução que eu tenho. Então, se eu estou trabalhando na minha evolução, certamente eu vou ter luz, mas depende de mim. Estarão na dependência do grau de pureza, de elevação de cada um. Entender que o espírito é indivisível, podendo estender seu pensamento em várias direções, sem por isso se dividir. Somente nesse sentido se deve entender ubiguidade. Nós somos seres que temos a ubiguidade? Temos também, porque nós conseguimos levar o nosso pensamento para outros lugares, mas nós não conseguimos ser sentidos em outros lugares como os espíritos evoluídos. Como uma fagulha que projeta ao longo a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Eu tenho uma historinha, um conto para falar. Será que dá tempo? Está sem som. 5 minutos. Mas dá. Então, eu acho que sim. dá, né? Então, só deixa eu falar essa mensagem aqui. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, é a nossa malinha, o que a gente está pondo? Então, vamos lá. O conto é a arma infalível. Certo dia, olha, vamos ver quem se identifica, gente, com essa historinha? Depois vocês vão me dizer. Um certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou numa carta rude e mal criada e mandou-a para a chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressavam, acolheu-o e desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou quase que imediato o subchefe da oficina,
e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico sem dar um motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, em vez de alimentar-se, descarregou na esposa, olha nós, coitadas aí, o perigoso dado intangível. Não só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, preferiu falar palavras feias. Sentiu-se aliviado e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Essa aí está muito parecida comigo de vez em quando. Repentinamente, transformada pelo raio que ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina que detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista de enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável, num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou em via pública. Olha o fluido vital que o cachorro recebeu. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Era a gritaria desesperada e foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja da minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo, lembremo-nos de Jesus. Tudo passou na terra, não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o, comovida, e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. E é isso. Muita luz e paz a todos, interrompendo aqui o compartilhamento. Muito bom, né? Como a gente não pode transferir essas nossas iras, né? Quantas vezes a gente tem que pensar e, né? O marido chega em casa e falando umas coisas que não tinha que falar para a gente, ele fala assim, para quem mais eu poderia falar? Tadinho do cachorro. Eu acho que se a gente tem essa compreensão, a gente pode até ouvir, só não pode absorver. Né? A gente tem que ter... a gente tem que tentar ser essa mãe, né? Essa mãe que conseguiu ter essa sabedoria de conseguir acalmar a situação. Ela não deu feedback para ele, é isso, pá! Não, ela não deu, ela acalmou, ela conseguiu acalmar. Ela conseguiu dar o fluido para ela, né? Ela conseguiu transmitir
uma carga positiva, combatendo a carga negativa que ele estava mandando, né? Sempre quando eles falam para a gente, né? Quando a gente recebe uma ofensa, né? A gente fala, não dê carga, né? A gente tem que ficar quieto, né? E fazer de conta, e também não pode absorver, né? Para não ficar doente depois também, né? Tem isso também. Exato. Né? Mas não dá continuidade à discussão, porque você corta, né? Exato. É bem isso mesmo. Quantas vezes, né? Você é obrigado a fazer isso, né? Cortar para não dar prosseguimento à discussão, porque você começa a pilhar mais, aí que você vê que a energia negativa vai aumentando, né? A carga. Exato, né? A gente, às vezes, fica que nem aquela moça lá que eu me identifiquei muito quando eu coloquei aquela figurinha, aquela raiva. Tudo bem, fica num canto. Joga aquela raiva, né? Dá uns gritos, joga para fora. Saiu, se liberou, beleza, agora se concentra. Né? Porque a gente faz uma oração. Não pode somatizar, porque senão você fica doente. Você tem que arranjar uma maneira de escapar daquele sentimento sem jogar para o outro, que foi o que a historinha aconteceu. Um foi passando para o outro recebia. Se fosse numa outra situação, talvez ele nem recebesse com tanta desarmonia, mas ele estava desatento também. Então, aquilo foi acumulando até que chegou na sabedoria da mãe. Desanuviou, né? É isso aí, gente. Beleza. Obrigada, então, para todos. Vamos fazer o encerramento, né? Isso. Quais são os nossos candidatos de hoje? A Marisa, tá aí a Marisa? Marisa, tá. Marisa é o quê? Ela vai fazer as vibrações. As vibrações. E a Maria Cristina vai fazer a prece final. Tá. Você quer que eu encerre ou você encerra? Não, pode encerrar. Tá. Eu não estou vendo a Marisa, não, hein? Não, ela apareceu, sim. Ah, ela apareceu? Ah, tá, ela tá. Ah, agora apareceu. Agora eu vi. É que o som fica melhor quando eu deixo o vídeo fechado, tá? Ah, tá ok. Tá. Então vamos todos fechando nossos olhos, respirando fundo, absorvendo todos esses ensinamentos que nos foram passados. Vamos refletir sobre tudo que foi nos colocado, tudo que foi pontuado, que possamos, então, fazer com que esses ensinamentos se aprofundem em nós e coloquemos aí nas nossas vidas, né, em relação ao próximo. Então, vamos agradecer a espiritualidade que esteve conosco, que conduziu essa aula, agradecer a Luzia, né, que se dispôs a fazer essa aula maravilhosa, e a todos, a presença, né, que estiveram aqui conosco, né, se dispuseram a reservar um tempo para esse aprendizado. Então, vamos envolvendo com muito carinho e com muito amor, né, a Marisa, que fará por nós, né, as vibrações, e a Cristina, né, Maria Cristina, que fará o encerramento. Obrigado, que assim seja. Neste momento, os nossos sentimentos mais puros, vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, amor, fraternidade para todo o nosso planeta, que ele seja envolvido pela luz do nosso Mestre Jesus. Vibremos por todas as nações, seus governantes e habitantes, em especial pelo nosso Brasil, para que cumpra seu destino de coração do mundo e pátria do Evangelho. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, por todos aqueles que se deixaram levar pelos crimes e pelos vícios, por toda a humanidade sofredora, todos que perderam os seus empregos, suas formas de sustento para viver dignamente. Vibremos gratidão, proteção e luz para os profissionais de saúde, todos os voluntários e todos que trabalham nos serviços essenciais. Vibremos amor, luz, saúde e união para as nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos e até pelos nossos desafetos. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos e vamos deixar uma vibração de luz e paz para que o plano espiritual encaminhe para onde for mais necessário. Fiquemos em paz, com a certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
E agora, Maria Cristina, para o encerramento. Vou rezar um Pai Nosso para nós, pela nossa saúde e da nossa família, agradecendo às nossas professoras e a turma espiritual que nos assistiu no momento, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair. E sois o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Imagine. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos pedir, né, uma vibração também, né, para Maria Cristina, né, para que ela receba toda essa luz, esse amor, né, para que ela fique um pouco mais calma, né, e consiga, nesse momento, ser amparada também pela espiritualidade. Muito então, obrigada. Vamos agradecer, então, a presença de todos, né, e que possamos, a semana que vem, estarmos todos reunidos com o mesmo propósito de aprendizado, né, e que fiquemos em paz com Jesus no nosso lar, que assim seja. Que assim seja.